biribeira madura, antiga. E a gente vai ver os detalhes aqui da semente, da fruta fechada, a fruta aberta, onde já caiu a semente. Outra fruta fechada aqui. Várias outras aqui nesse cacho. A fruta fechada e a fruta aberta. Desse recipiente cai a semente, deixando esse chapéuzinho. A gente vê bem a biribeira madura, mais algumas frutas aqui. E como exemplo, essa aqui também, no caule, eu já tirei ali uma verga. A verga já foi tirada aqui e ela teve o rebrote. Dando continuidade então, agora a gente já está com a madeira tirada, na lua certa, né? A gente tem já mais de 15 dias de madeira secando de pé, tá? Eu, no caso aqui, estou com duas vergas com a casca ainda, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar, tirar a casca, raspar e fazer os detalhes que precisa, né? Primeiramente escolher uma das duas aqui para trabalhar, tem uma mais fininha. Mais fininha aqui vai dar um trabalho legal, um tamanho bacana. Eu queria explicar aqui para vocês a questão das medidas, né? A medida tradicional do berimbau são 7 palmos, né? Como aqui na Bahia, os antigos, não tinha aparelho nem fita para medir. E sempre tira as medidas pelo corpo mesmo. Como eu aprendi com o mestre João Grande, a medida do berimbau é de 7 palmos, o mestre João Grande também trabalhava com 6 palmos e meio, né? Vamos dizendo que uma pessoa como eu, estatura mediana, né? O palmo é relativo. O cara tem uma mão muito grande, ele faz um palmo menor. Se tiver uma pessoa pequena, um palmo mais esticado, tá bom? Então eu vou tirar aqui, vou fazer um corte aqui depois na madeira, tá? Nessa ponta aqui que foi tirado com o facão. Vou fazer um corte aqui. Então, primeiramente eu vou cortar a parte de baixo para a gente poder medir, tá bom? Então, primeira coisa, você precisa ter um serrote, uma faquinha, né? E uns vidros quebrados, uma garrafa de vidro quebrada que eu já previamente já quebrei aqui para depois fazer a raspagem tradicional do berimbau, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o corte embaixo para poder tirar a medida depois, tá bom? A primeira coisa é cortar o berimbau aqui, ok? Então, fazendo finalmente o corte aqui em cima. Ok? E aqui já começo a descascar o berimbau, tá? Vou usar um canivete, uma faquinha, para ir descascando a parte da casca da beriba, aqui como se eu fosse fazer. Vou destacando, tá? Puxando essa casca da beriba, a faca aqui, estou trabalhando aqui, ó. Tirando essa primeira casca dela. Às vezes a gente tira, não vou mostrar para vocês, não mostrei para vocês, na hora que a gente tira a beriba da mata, a gente já aproveita e descasca ela, evitando o trabalho um pouco de descascar depois que ela está seca, mas o que não faz diferença também não, tá? Pode ser descascada depois que ela estiver seca, como aqui no caso agora aí, tá? Ela destaca um pouco, como ela está mais seca, ela vai quebrar mais.
certo? Então assim eu vou descascando primeiramente com a faquinha mesmo. A faca dando amolada não vai ter nenhuma dificuldade de raspar, tá? A biriba ela vai ficar bem, na parte bem branca dela aparente, tá? Depois que a gente raspar toda tirar essa parte da casca, vou entrar com o vidro para continuar a raspagem, para tirar outra película que tem na biriba, tá? Encontrando algum nozinho de algum galinho, a gente dá a volta nele para depois a gente poder tirar ele com mais calma na faca. A raspagem vai ser esse trabalho até ela chegar a ficar realmente na parte branca mesmo, sem pele nenhuma, sem fibra, tá bom? Então agora aqui, concluindo assim a tirar a casca, né, da biriba seca já, uma faquinha eu vou facilmente raspando ela, e vou entrar agora no processo de passar o vidro, tá? Então eu pego um pedaço de vidro, uma garrafa quebrada, certo? E aqui eu vou raspando para acabar de tirar a película, a fibra da biriba, tá? Vou mostrar aqui por perto como que ficaria, achar o corte do vidro de uma forma que ele raspe como se fosse uma faca amolada, tá? Então eu vou aqui raspando para que ela fique toda por igual, fazendo a raspagem final, tirando para ficar totalmente limpa, e também para acabar de dar o formato que você quer na biriba. Vamos trabalhando ela aqui. Quando a gente fica com esses tipos de nozinhos, esse nozinho eu vou pegar com a faquinha mesmo e vou dar tirar um detalhinho, uma faca bem amoladinha, e vai saindo, e vai ficar lisinho, para que não fique nenhum caroço. Ok? Ficou aqui o finalmente. Já estou pronto para fazer o pezinho, tá? O pezinho do berimbau, que a gente chama também de bilro, né? Que é o encaixezinho que a gente faz no pé do berimbau para que encaixe o arame, tá? Inclusive, escutando aqui o disco do Mestre Pastinha, né? A gente vê que ele, com esse mesmo formato, ele encaixava na época que era necessário, por causa da repressão, que às vezes vinha a repressão da polícia querendo tirar os instrumentos, quebrar os instrumentos, né? Ele fazia o encaixe, desse encaixe que eu vou fazer agora, ele fazia encaixar uma foicezinha que encaixava no pé do berimbau para, se precisar, se proteger na situação da precisão, tá? Então vou fazer aqui mais um pouco do vidro, tá? Raspagem do vidro, aí até ele ficar totalmente lisinho.
Então vou passar esse vidro no berimbau todo até ele chegar no ponto. Às vezes eu preciso afinar um pouco o berimbau, às vezes aqui nesse caso aqui, como ele está fino em cima e um pouco grosso embaixo, eu vou fazer eu vou esculpir ele com o vidro até chegar a ficar na bitola, que eu acho legal. Ele vai ficar bom, tá? Ficar muito grosso embaixo também não fica legal. Legal. Para fazer agora a parte do pezinho, do bilro, então eu vou precisar de um serrote e eu vou fazer um corte numa altura de um dedo, tá? Um dedo, nessa altura de um dedo eu vou fazer um anel aqui com o serrote, tá? Vou serrar uns 2 centímetros para baixo aqui, tá? Vou dar a volta toda aqui, tá bom? Então um dedo, na altura de um dedo, eu vou pegar o serrote. Cuidado para não passar demais, tá bom? Dá para reparar agora que eu dei a volta toda, certo? Mais ou menos 1 centímetro, é um pouquinho. Agora eu vou pegar um canivete e aqui o que eu faço? A força do canivete para cima, vou destacando a biriba, jogando para cima na pressão. Ele vai pela veia do próprio madeira, o sentido da madeira, ele vai destacando essa parte que eu cortei, tá bom? E agora vou esculpindo. Olha lá, mestre Pelcinha falando que ele usava uma foicezinha do tamanho de uma chave, tinha um anel. Nessa foice, vamos usar aqui uma foice pequenininha, né? Essa foice é grande. E ele encaixava a foice no anel, que é justamente esse o encaixe do berimbau, né? Na foice, se precisasse, ele usava aquilo como instrumento contra a repressão da própria polícia, que estava sistematicamente eliminando as manifestações afro-brasileiras, começo do século XX, né? O capoeira, o candomblessista, o sambista, ele era perturbado pela própria polícia, que estabeleceu que essas manifestações iam ser ilegais, né? Uma forma de apagar a própria história e a própria manifestação negra nessa época. Então foi necessário ter as suas armas para que na hora que viesse a repressão também poder se defender e se livrar. No caso nosso aqui, a gente está fazendo esse mesmo sistema, né, do toquinho aqui, do pezinho, do bilro, né, como aquelas rendeiras de bilro fazem o suporte para a renda com esse mesmo sistema. Os jangadeiros também têm esse sistema, o mesmo sistema de fazer esse pezinho para apoiar certas peças na jangada. Então ela é tradicional aqui também, de várias formas. Então aqui eu esculpi o pezinho,
tá? Tô dando um acabamento agora. Ok? Pronto, bem bonitinho. Acabamentozinho aqui. Tá bom? Aqui tem o pezinho para encaixar. Ok? Entrar na fase agora do encaixar o couro em cima do berimbau, tá bom? Um pedacinho de couro de sola, um couro duro de sapateiro, tá? O couro cru. Já recortei um pouquinho com a faca, um quadradinho, né, um retângulo aqui. Então vou encaixar aqui na medida da ponta do berimbau, tá? Vou recortar aqui com uma faquinha, um pedacinho de martelo, uma faca, corto aqui um pedacinho. E aí com o preguinho, né, vou colocar, bater o preguinho aqui e a pontinha vai ficar esse quadradinho, e aí vou mostrar como que eu faço o recorte. Então, botei o prego, tá? Bati os dois preguinhos na ponta e agora vou virar o berimbau de ponta cabeça. Usando a faca, eu vou fazer o corte para fazer o acabamentozinho, tá bom? Ponta cabeça e vou recortando aqui. A faca tem que estar bem amoladinha. Eu vou só pressionando aqui com a faca, ao contrário, para acertar a ponta, esculpindo aqui a pontinha para que ele fique certinho. Então agora dá para reparar que já ficou a pontinha. Eu costumo às vezes pegar o martelo também e dar uma batidinha na ponta para que dê mais uma compactada no couro. Quando entrar o arame não fica comendo o couro, tá? Pronto, temos a verga pronta, tá? O bilro, o pezinho esculpido, bonitinho. Temos a ponta com o couro, tá? O berimbau tá no tamanho certo, tá legal. Uma coisa que eu vou fazer agora é passar uma lixa, dar uma boa lixadinha nele, depois dar um acabamento, ficar bem bonitinho. Uma lixadinha 80, depois uma lixa 100. Vai do gosto do freguês aí, né? Só para dar esse acabamento mesmo. Já está o ponto de colocar o arame e testar, né? Dar a primeira testada que a gente dá no berimbau. Dá para ter uma noção na tonalidade do berimbau com a resistência da madeira, né? Se a madeira é muito grossa ou mais resistente, o berimbau tem uma tendência a estar mais agudo. Se a madeira está mais flexível ou mais fina, o berimbau vai dar uma tonalidade mais grave. E com isso a gente pode calcular de antemão se vai ser um gungo, médio ou uma viola, né? Lembrando que a diferença de um para o outro é bem pequena. É impossível, dependendo do casamento com a cabaça, a mesma verga pode dar tanto em gunga com médio uma viola, né? Vai depender da pressão que você vai puxar. Mas existe uma tendência natural da madeira para que ela dê aquela ressonância perfeita com uma boa cabaça. Lembrando que a cabaça,
simplesmente uma caixa de ressonância que vai ampliar o som do arame vibrando pela verga. Certo? Tá bem bonitinho. Então aqui eu vou dar uma sentida no berimbau, tá? Se ele vai dar, tá tranquilo, tá uma flexibilidade boa, né? Lembrando que a gente não precisa puxar demais, sentir a força da madeira, né? Quem sabe aqui tá dando um médio, um gunga, ele tá bem tranquilinho, tá? Ele é fininho, né? Estilo dos antigos, tá? Um pouco grosso aqui a base, fininho em cima. Vou colocar o arame e a gente vai dar uma sentida no som dele. Estamos aqui hoje para fazer a coleta do arame, né? A reciclagem, na verdade, do arame do pneu. Aqui eu estou com um pneu de moto, que funciona muito bem, assim como um pneu de carro. O berimbau é um instrumento ecologicamente correto, né? A biriba é uma madeira que você coleta da mata sem destruir o pé da árvore, né? Ela rebrota inúmeras vezes. A cabaça é uma fruta que você colhe. Dentro da cabaça existem centenas de sementes que você pode replantar dela. A baqueta é uma madeira de pedaço de bambu, né? O couro também é um material natural. E o pneu, o arame, você vai tirar de um pneu de carro, quer dizer, você vai reutilizar um material que já está feito. Tá? Então vamos começar um pouco de água, tá? Jogar na borda aqui do pneu toda, tá bom? Uma faca bem amolada e a gente vai tirando a banda do pneu, tá? Uma banda do pneu, a parte de cima, eu vou tirando. Então nessa parte toda, eu vou tirando essa parte, já vai aparecer aqui um pouco do arame. Eu faço isso na volta toda. A água ajuda para que automaticamente vai cegando a faca e a água vai ajudando a cortar melhor. A faca tem que estar bem amolada, sempre com uma forma de você amolar de novo, ela vai perdendo o corte mesmo. Então eu vou fazer isso na borda toda, tá? Toda a banda de cima eu tiro e agora vou tirar do mesmo lado do pneu, vou tirar a banda de baixo, tá? E assim eu vou ter acesso ao arame. Ok? Sempre cuidado. Vou tirando aqui essa parte. Já vai aparecer o arame aqui. Logo menos. Já podemos ver aqui que se encontra o arame disponível. Vou botar bem aqui a parte da parte que eu lacei o arame, certo? E aí com isso eu vou puxar, o arame já vai sair, tá? Então se ele tiver com dificuldade de sair, é só ir continuar cortando para tirar um pouco da borracha, que vai evitando liberar o arame. O arame agora já sai com mais facilidade.
primeira vez. Primeira volta é um pouquinho mais chatinha, depois fica mais fácil. Então eu sempre puxando a favor aqui, para não dobrar, para não destemperar o arame. Então, seguindo aqui, depois que o arame sai do pneu, ele ainda está sujo com borracha, né? Então você pega a ponta do arame, um palmo mais ou menos, uma lixa, dá uma limpada no arame, dá uma pequena raspada, uma lixada nele, e pegou a ponta do arame, você vai fazer um desenho que eu chamo de o peixinho, tá? O peixinho quer dizer, eu vou fazer o laço do tamanho que vai ser mais ou menos o pézinho do berimbau. Deixo um tanto de arame sobrando para poder manipular ele. Essa primeira dobrada eu dou junto. Primeira dobrada eu dou junto com o arame, ó. Duas pontas juntas. Então o que vai acontecer? Ele vai travar, nem abrir e nem fechar. Vai ficar o tamanho que eu escolhi, tá bom? E com o finalzinho aqui, eu vou só enrolar para dar um acabamento. Só vou enrolar. Tô enrolando só uma, duas. A terceira volta já tá bonitinho. É simplesmente para dar um acabamento mesmo, tá bom? Então o arame ficou pronto, restando somente a ponta. Do jeito que eu aprendi a fazer o laço do arame, não preciso utilizar a ferramenta, né, o alicate no caso, tá? São pouquíssimas ferramentas que a gente usa para fazer o berimbau, né? Praticamente uma faca, um facão, uma lixa e um martelo para bater o prego, né? O resto você consegue fazer todo. Então nessa hora aqui que eu dei esse laço, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou dobrar o arame para frente e para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Quando eu sentir que ele está começando a ficar mole, eu dou mais uma dobrada para dentro e continuo para frente e para trás, que eu já vou destacar aqui o arame. Com isso, esse arame ele não tem ponta nenhuma, não vai machucar nas pessoas de forma nenhuma, tá bom? Então aqui ficou a ponta do arame, já está limpa. Eu vou cortar ela num prego e vou continuar limpando para tirar o resto da borracha, tá? Depois que eu tirei toda a borracha, eu pego o arame ou a lixa e vou passar a lixa para o arame ficar limpinho, tá bom? Tá? Então outro detalhe aqui agora é como que eu vou cortar na medida, tá? A partir do instante que eu fiz o laço, vou dar uma só como concluída nesse laço aqui. Mais uma vez, ó. Tá na ponta, tá? Vou fazer o corte agora, para frente e para trás, para frente e para trás. Né? Pronto, aqui tá sem ponta. Então eu vou medir o tamanho do berimbau. No caso meu corpo é esse tamanho aqui, ok? Esse tamanho aqui eu meço. Logicamente eu posso pegar um berimbau e fazer a medida, tá? Sabendo que ele tem que sobrar um tanto para fora para enrolar na ponta do berimbau, né? E eu sei que essa é a minha medida. Então como que eu faço para cortar o arame quando eu já sei o tamanho certo, tá? Uma coisa bem simples também, não preciso do alicate. Eu vou simplesmente dobrar o arame aqui, tá? E vou puxar e ele vai
cortar sozinho. Já cortou, tá bom? Vou mostrar mais uma vez. Se eu precisar cortar só, vou cortar na medida, vou virar, como se eu fosse fazer o peixinho, né? Mas eu vou puxar todo. Puxar todo, puxar todo. E ele vai quebrar sozinho, tá bom? Então ficou os dois lados, eu fiz os dois, as duas pontas, ok? As duas pontas estão feitas. E agora eu acabo ele simplesmente dando uma limpada. E o arame já está pronto para ser utilizado no berimbau. Tá bom? Então o arame está legal, a medida está certinha. Tá bom? E vou passar agora para vocês como que a gente vai fazer para botar o laço final aqui, tá? Continuando aqui, eu peguei o mesmo barbante que a gente usa para prender a cabaça, o rami, né? E tirei aqui um palmo e meio ou 2 palmos, tá bom? Aqui eu vou colocar numa das extremidades do arame, tá bom? Extremidade menor que fizer. E o nozinho é muito simples, eu passo por cima, tá? Passei por cima e vou segurar nas duas pontas e vou dar uma volta por cima, e puxar o laço, tá? É um laço só, uma coisa muito simples. Ele, conforme vai puxando, ele vai prendendo o laço, tá bom? Então tá aqui o lacinho. E agora eu vou mostrar aqui como que eu faço para botar o berimbau e esticar o berimbau. O berimbau tá aqui na verga. Vou encaixar a ponta no pezinho, tá? Já tenho o meu padrão de corte aqui, ok? Beleza? Já tá bonitinho. Já vejo que a medida tá boa aqui também, tá bom? O berimbau ele vai ter uma dobrada, assim, uma arqueada natural dele. Dá para sentir tanto a força da biriba quanto o lado que ele vai arquear, tá bom? Então eu dou uma ajeitada no arame para que ele venha na direção certa, ok? Vou dar a primeira volta na minha mão, ok? Dei uma volta na minha mão. Vou forçar a madeira naturalmente, sem forçar ela demais. Não posso forçar ela demais, tá bom? É o natural dela, tá? Vou passar por cima do couro e puxar para mim. Puxo para mim, passei por cima do couro. Seguro com a mão aqui, tá? Dou a volta. Puxo para mim novamente, seguro também, firmando a mão lá, tá? Tô fazendo pouca pressão aqui no joelho, pouca pressão aqui no berimbau. Dei mais uma volta e já vou fixando o barbante. Fixando junto, o arame separado, descendo e o barbante junto. Seguro com o dedinho aqui, dou essa volta, já vou fazer o primeiro laço de baixo para cima. Puxo para mim, ok? Ele já está pronto. O resto agora é simplesmente dar um pequeno acabamento aqui, para que o barbante não fique nem para dentro, para não atrapalhar o couro ou a corda, né? E não fique feio. Esteticamente a gente puxa o arame, o barbante para trás agora. Pronto. Ou no máximo você vai esconder a ponta. Dá uma volta para que ele fique com a ponta escondida, tá bom? Que fique interessante também. Ok? Pronto. O berimbau já está no seu natural, tá? Sem forçar demais, tá? Sem fazer muita força. Com o barbante, com o arame já pronto e dando o seu som.
natural, tá? Vou botar a cabaça aqui, pra gente dar aquela conferida. A medida aqui, como eu falei antes, é uma chave no máximo, tá? Senão ele pode até ficar afinado, mas ele fica fora da estética. A estética do berimbau não pode a cabaça estar muito para cima, tá? O máximo uma chave, não é nem um palmo, tá bom? Pronto, som maravilhoso. O berimbau tá falando bonito.